Ah, deu. Vai passar o avião, vai trancar tudo. E tá tudo escuro aqui. Por que que tá escuro? De novo. Vamos ver se tá transmitindo. Tá transmitindo. Só tem que botar no mudo aqui. Aí não tá carregando. O avião passando. Boa noite. Tudo bom? Vou passar pro ladinho aqui. Tudo bom, Rosélia? Rosélia, Adriana, o Tita, Patrícia, Maria Oliveira, Marli Portela, se não me engano, a Érida, minha irmã, Fábio Garcia, Paula Eliane. Boa noite, gente. Mari Brandão. Vou falando o nome aí do pessoal que eu vou enxergando aqui. Minha internet tá ruim pra caramba, espero que você esteja me ouvindo aí, tá? Hoje está de aniversário uma amiga minha, amiga nossa aqui, né, da nossa casa, vem aqui visitar a gente, eu vou lá visitar ela também, e o marido. E a Érica Nipper, eu até marquei ela aí, gosto muito dela, pessoa muito especial. Já mandei um recado para ela hoje, brinquei com ela, tudo isso. Edevandro, como é que tá, meu irmão? A Rita Imagens. O pessoal for entrando aí, eu vou falando, tá? Se não cair a internet, eu tinha bastante coisa para falar para vocês. Falar com vocês, né? A gente dialogar e bater um papo. Luciana, boa noite. Se alguém puder me dizer como é que tá aí a conexão, se tá dando para me ouvir legal, se tá baixo o som, se tá ruim a imagem, tudo isso aí. Maria Oliveira, Pai Oxalá abençoe a nós todos nós. Como eu já falei, Alex Oliveira, boa noite, meu irmão, tudo bem? E aqui agora o Face avisa quem que tá entrando aí, que tá assistindo. Como eu disse, eu tinha bastante coisa, tenho bastante coisa para falar hoje, né? Bastante assunto, né? E eu tenho colocado aí na minha linha de tempo uns temas que são tratados como temas polêmicos, né? E tem dividido bastante aí as opiniões, o pessoal se manifestando da sua forma. Deixa eu tirar aqui, ó. Se manifestando da sua forma, dando a sua opinião sincera e opinião é opinião, né? Cada um tem a sua e tem que ser respeitada. Mas isso é um termômetro do que está acontecendo no Brasil hoje em dia, né? O que está se passando aí. E os assuntos assim polêmicos que tem, um é da questão da amostra lá do Santander, né? Que está sendo bem debatida aí. E a questão lá das imagens que chocam muita gente, principalmente quem é pai de família e não quer que seus filhos vão até uma exposição dessas. E como eu estava comentando num grupo hoje, é comum as escolas mandarem um bilhetinho para casa pedindo autorização do pai, da mãe ou da mãe, e a gente assina aquele bilhetinho para a criança ir num passeio, né, com a escola no outro dia, e a gente não sabe o que a criança vai assistir lá. A gente imagina que, por ser promovido pela escola, o passeio está dentro do currículo, dentro da questão do ensino escolar, né, pertinente àquela série. Então, nesse caso específico do Santander, eu acredito que não seja legal, né? Como eu disse, as escolas acabam levando lá em excursão para assistir as obras de arte, lá para ver as obras de arte. E dentre elas tem algumas ali, não são todas. Hoje eu fui ver todas as 30 obras de arte lá, ou mais. Parece que é 254, se não me engano, é o total. E algumas ali são, eu não vou dizer mal compreendidas, eu vou dizer que não é legal para um público infanto-juvenil, né? Na minha opinião, tá certo? E isso é a minha opinião. De repente algum pai, alguma mãe que tem um filho de 7 anos de idade, 6 anos de idade, acha normal
uma criança nessa idade ver telas retratando sexo entre adultos com uma criança, adultos com animais, dois homens brancos fazendo sexo com um negro. Ali não mostra se é um estupro ou não. Ali não tem uma explicação por trás daquilo. E se nós que somos adultos e que estudamos um pouco aí, a gente não consegue perceber o sentido real daquilo, tu imagina uma criança de 6 a 13 anos, né? E eu acho que essa questão de educação ela vem de casa, né? A escola está para passar conhecimento aí, na minha opinião, né? Boa noite, Tereza, Pedro. Quem eu não cumprimentei, me perdoe. Boa noite, Alex. Então, assim, ó, eu coloquei uma foto ali, até que printei de um outro lugar. E nas negros, que são amigos meus, aquilo ali é degradação da imagem do negro, né? Porque não é um conjunto de pessoas, é dois homens brancos sendo favorecidos sexualmente ali por um negro. É o que o pessoal que é negro viu e achou daquilo, né? Aí alguns falaram hoje num grupo que eu tenho aí que aquilo ali seria um retrato do que acontecia na época da escravidão. Porém, na gravura, o calção do rapaz é um calção desses modernos, que tem essas fitas laterais aqui, que vem, se não me engano, dos times de futebol americano dos Estados Unidos, né, das universidades americanas, e aí tinha essas fitas, assim, que nem tem aqui, ó. Aí, isso, do lado do calção dele. E eu não me recordo que na época dos escravos, o tipo de vestuário tinha aquele tipo de calção ali, né? Que eu saiba, pelo menos, né? Se alguém souber disso aí. Boa noite, Janaína. Janaína, cabeleireira, show de bola. Então, assim, ó, uma das coisas que eu queria conversar, né? Explicar, falar. E outros assuntos aí. Deixa eu dar uma mexida aqui no celular. Outra coisa, a gente tem um grupo no WhatsApp que chama Aprendiz de Quimbanda. E lá eu coloquei esse assunto em pauta. A começar, houve ali também um assunto tratado dentro da questão política que envolve isso. E aí houve uma grande manifestação de polarização, né? Todos são religiosos, a gente conversa sobre religião lá, se entende muito bem, praticantes aí de religiões afro-brasileiras. E aí houve uma divisão entre o que seriam esquerdistas e o que seriam pessoal mais da direita, né? Muita gente achou até inoportuno aquele tipo de assunto política dentro de um grupo de religião, mas eu, como sou um dos administradores do grupo, resolvi sugerir essa pauta porque entendo que, sim, a religião chegou num ponto tal, até por estar sendo influenciada, né, por vários preconceitos, intolerâncias, e as leis, quem cria essas leis são legisladores aí da política. Então, se a gente não for lá fazer pressão ou demonstrar nossa indignação, essas leis elas vão sempre acabar nos influenciando de alguma maneira, na minha opinião, né? Então, sim, a religião chegou num ponto que tem que ir até a política, ou se envolver em política, entender de política também, né? Participar disso, nem que seja se organizando socialmente para demonstrar poder de voto e assim conseguir ser representada. Porque a visão que se tem é que apenas 1% da população é confesso de fé espírita ou espiritista, espiritualista. Não sei se está dando para entender. Então eles englobam 1% da população, seria entre os kardecistas e os afro-brasileiros, né, religiões afro-brasileiras. Então isso não tem uma expressão grande. Na hora do camarada lá criar as leis, como é uma democracia, ele vai votar pela maioria. Só que eles não sabem, né, que nos censos que são feitos do IBGE,
as pessoas têm medo de falar da sua, ou se sentem ainda constrangidas em confessar sua fé. Né? Por isso essa discrepância. Outra situação que acontece quando tem esses movimentos aí dentro das próprias casas de religião que se unem e querem fazer um congresso, alguma coisa assim, a participação é muito pequena. Então o volume de pessoas que aparece lá para os políticos é uma classe muito pequenininha ainda, assim, né? O que comparece, às vezes, numa Assembleia Legislativa aí é menor do que o público de uma igreja apenas. De uma igreja que eu digo assim, de um salãozinho de igreja em qualquer vila. E isso é verdade. Qualquer salãozinho aí de vila bota 500, 1000 pessoas para dentro. De um salão em um culto. A gente tem que ir lá na Assembleia, lá não chega a dar... Está travando já. Então a representação disso... sei lá, de classe social ou de grupo social, ela é muito pequena ainda. Então, por quê? Porque o religioso ele não quer se envolver com política. Acha errado. O que eu falei também no grupo hoje lá, e estou conversando com vocês aqui, é que não é que o religioso, cada casa tem seu sacerdote, né? Então, esse líder religioso daquela comunidade, não é que ele tem que politizar as pessoas, os seus filhos, os seus adeptos. Isso não. Não é que ele tem que forçar os seus adeptos a ter a mesma convicção política que ele. Assim eu penso. Né? Na minha casa tem aqui pessoas que votam em A, pessoas que votam em B, pessoas que são simpatizantes mais da esquerda, outros mais da direita. Isso é uma coisa também que muda muito de eleição para eleição, porque ultimamente a gente tem votado em pessoas e não mais em partidos e ideologias políticas. Mas o fato é que a gente deve conversar sobre esses assuntos assim, eu penso. Pelo menos bater um papo, né? Porque esse confrontar de ideias, de pensamentos, pode fazer com que um mude ou outro mude, ou aprimorem suas ideias, e esse debate sadio é política, né? É uma política feita de forma um pouquinho diferente da que é feita lá no Poder Legislativo ou Executivo. Mas esse é um dos assuntos também que eu queria falar. O que mais que eu queria falar que me deu um branco aqui agora, que eu não estou lembrando. Ah, tá. Eu coloquei aqui também no meu perfil agora há pouco, aí, compartilhei estou vendo aqui agora, uma manifestação aqui da prefeitura da cidade, né, com fotos aqui mostrando, que eu vou ler aqui agora, 12 caçambas de lixo eles retiraram somente de um local ali, sabe? 12 caçambas de lixo. Caçamba é aqueles caminhões assim que inclina assim a parte de cima, não sei como é que chama em algum lugar aí. Deve ter outro nome. E pelas fotos se vê que não tem nada a ver com oferendas aí da nossa religião. Isso aqui é coisa da comunidade mesmo, de forma geral, que vai lá e coloca lixo na beirada do rio. Aqui nós temos um rio que dá nome à cidade, que chama Rio Gravataí, e a quantidade de lixo que acaba sendo jogada no rio é muito grande. Até tem um projeto muito grande aí para recuperação desse rio. E o que eu coloquei ali naquela foto ali, que compartilhei, né, eu disse, olha, então, até vou ler aqui. Então são somente os macumbeiros que sujam a cidade, né? Realmente tem muita coisa jogada aí nas encruzilhadas, jogada pela rua, na frente das residências. Isso aí é uma coisa, uma falta de educação total dos que praticam aquilo ali, dos que descartam aquilo ali. Tem uma diferença entre despacho e descarte. O despacho ele obedece toda uma ritualística, ele é amparado por lei, ele não é classificado como crime, né, nem como dano ao patrimônio, porque ele obedece toda uma ritualística, tá? E ele é feito num lugar específico, com oferendas de preferência ecológicas, né, e biodegradáveis, que vão se decompor com o tempo ali. E serão consumidas pela própria natureza sem oferecer dano ali ao meio ambiente, né? Isso é um despacho. É devolver à natureza o que dela nós retiramos.
seja direto ou indiretamente. Então, quando eu despacho uma canjica lá, ou algum grão, alguma coisa do gênero, isso é biodegradável. Rapidamente isso vai se decompor, vai servir de comida para os animais, e tudo aquilo ali, nada tem veneno, né? E nada é danoso à biodiversidade ali. Agora, o descarte é o que eles fizeram aqui, tanto que a própria prefeitura chama de descarte, né? Descarte irregular de lixo. Por que descarte, né? Porque é jogar o lixo em qualquer lugar sem se preocupar, né? O que vai acontecer com aquilo? O ser humano ele sempre teve um pensamento de por que tu atira na água e desaparece, que aquilo parece que se desintegrou, desapareceu realmente. Na verdade, acaba parando no fundo do rio, contaminando ali o leito do rio e os animais que vivem ali, os peixes, tudo. E tudo isso dá mais trabalho aí para o pessoal depois poder filtrar essas águas aí e a gente consumi-la, né? E, enfim, eu não sou ecologista, estou falando um pouco só para falar em cima do tema aí que eu compartilhei. Francisco também, boa noite, meu irmão. Francisco aqui de Alvorada. Alvorada é uma cidade vizinha aqui. Tem um nome bonito pra caramba a cidade. Quais são os assuntos mais que eu gostaria de falar aqui? Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês também podem me perguntar alguma coisa aí, falar comigo, dar uma ideia, falar em cima do que eu estou falando, né? Um outro tema, vamos vir para a religião agora, tá? Eu salpiquei assunto para tudo quanto é lugar, tá? Que foi um dos temas que eu escrevi hoje pela manhã, tá? Eu botei assim, né? Existe algum nome para a síndrome da pessoa viciada em fazer mandingas e trabalhos na religião? O que eu quis dizer com isso? Eu vou explicar. É comum vir a procurar-nos, né? Procurar as pessoas de religião, não precisa nem ser sacerdote, basta saber que tu está numa casa de religião, pessoas que estão ali se envolvendo, conhecendo a religião, ou tem pouco tempo de casa, e estão nesse mundo todo aí, místico, né? De que começa a se acreditar que tem um mundo paralelo ao nosso, ou uma dimensão paralela que nos influencia, e aí a pessoa começa a ouvir falar de obsessor, de egum, de quiumba, de energias negativas, uma série de coisas aí que são prejudiciais. Uma pessoa que está passando por um problema financeiro, de saúde, falta de trabalho, que esteja passando por qualquer tipo de problema e aquele problema persiste, a tendência é que a pessoa faça o que sempre foi feito, ache um culpado para aquilo. Nunca vai se trazer a culpa para si, então é sempre um terceiro. Esse terceiro nas igrejas aí é chamado de diabo, né? Então para eles tudo é obra do diabo. E é o inimigo, né? Na nossa religião acaba que com essa fartura aí de possíveis inimigos, né? Como se houvesse uma conspiração do lado negro da força, lá o Darth Vader, né? Querendo nos destruir. Então isso vai meio que entrando na cabeça da pessoa e ela começa a maximizar isso e ampliar isso. E aí ela vai buscar antídotos para esses malfeitores na cabeça dela. Tudo isso aí vai se criando, ela não dorme de noite, começa, ela a pessoa, né? E não dorme de noite, fica fomentando tudo aquilo. Então ela vai buscar junto a outras pessoas que são de religião, vai buscar no Google, vai buscar na internet, vai assistir vídeo no YouTube. Aí chega lá, os caras ainda botam mais lenha na fogueira, ainda, você tem que se cuidar, porque o quiumba ele vem, porque o obsessor ele gruda na pessoa e a pessoa começa a ser drenada e vai ao vício e provoca um monte de coisas. Tudo na vida é culpa de algum deles. Então isso é um prato cheio, né? Para quem já está passando por um problema aí, principalmente para quem está num processo de depressão. E para nós é muito difícil, quando chega uma pessoa assim no terreiro, seja direto ou indiretamente, a gente fazer essa pessoa esvaziar o copo e fazer ela ter a sensação
de que ela está agora sim protegida. Olha só o papo, que ela realmente está protegida agora. E que não precisa se preocupar. Que fazendo as coisas certas, no tempo certo, tudo vai se resolver, né? Tudo irá se resolver. Principalmente com a questão da ligação espiritual sendo trabalhado, essa mediunidade, essa aproximação com as entidades, com os guias, com os orixás, tudo com muita calma, né? Só que, como eu falei, as pessoas elas têm pressa, né? Pressa, elas querem tudo muito rápido. E aí elas acham que tu tem a fórmula, como se eu tivesse aqui uma mesa de botões, eu sempre dou esse exemplo, cada botão resolve um problema. Esse aqui é emprego, esse aqui é dinheiro, sabe? Se fosse botões que a gente tivesse uma mesa de controle aqui, e a pessoa liga para mim ou entra em contato pelo WhatsApp e diz: João, tô sem dinheiro, aperta o botão verde. Aí eu vou lá e aperto, mais dinheiro para a pessoa. Ô João, eu queria aí meu namorado, ele me amasse mais, ele fosse capacho meu e eu pudesse pisotear por cima dele. Aperta o botão do namorado trouxa. Aí a gente aperta o botão, tá, mais trouxa ou tá bom assim? Não, assim tá bom. Isso só existe na boca de quem mente. Porque religião não é isso. A religião ela prega uma filosofia de vida, ela prega as coisas pelo merecimento, pelo esforço. Aí eles perguntam, tá, mas vocês não fazem aí trabalhos, macumbas e etc, não sei o que. A gente faz, cara, mas é tudo muito para vir trazer equilíbrio na vida. Mas a vida é tua. O que a religião faz e as entidades fazem é tirar a pedra do teu caminho, para que tu possa continuar caminhando. Só isso, né? Então, também outra coisa que eu explico é que a gente é o que pensa, né? Então, se tu pensa negativo, estão me fazendo mal, o Egum, o Quiumba, o obsessor, eu estou sob ataque, aquilo vai entrando numa neurose, tu está atraindo cada vez mais energias negativas. Então, vamos pensar em coisas boas, né? Pensar em coisas boas. Aquele papo de faz o bem que o bem vem também, né, para ti, é por isso, porque tu fazendo o bem para alguém, tu está pensando no bem. Não tem como tu fazer o bem para alguém pensando em maldade, né? Acho que só uma pessoa que é meio psicopata, mas é o que tu pensa, tu atrai. Se tu faz bem para os outros, tu está pensando no bem e o bem vem para ti também. Se tu faz mal para os outros, só pensa em maldade, 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 tu vai acabar atraindo maldade também para ti. Se tu também acha que está sendo perseguido por maldade, tu vai atrair maldade para ti ou situações que vão te prejudicar. A gente conversa comigo, hein? Alguém fala alguma coisa. Eu não sei se caiu a conexão, o pessoal não fala mais. O pessoal foi assistir as outras lives. Vamos ver se chega a pergunta aqui. Deixa eu até mexer com a tela aqui. Pergunta, comentário. Vamos mexer com a tela aqui. Aí. Até agora nada. Sheila Coelho, boa noite. Agora que chegou aqui pra mim, aqui, ó, mas não chegou no computador. Não chegou aqui no computador. Boa noite. Christian, boa noite. Rafinha. Boa noite, Viviane. A minha internet está muito ruim aqui. De novo eu não consigo carregar o vídeo. Loir, boa noite. Rosa Meirelles, boa noite. Érica Nipper, aniversariante de hoje. Pessoa maravilhosa. Pena que não atualiza aqui no computador. Vamos
tentar atualizar ele para mim ver o que o pessoal escreveu. É um pequenininho, eu acho que tá caindo na internet. O que foi? Tô mexendo com a tela do celular. José Leonardo, boa noite. Muito bom. Pedro também, Israel, fez um comentário muito legal aí. Rafinha Vasques. Fala sobre o ataque nos templos de religião afro que houve lá no Rio de Janeiro. Beijos, Rafinha de Oxum. Boa noite, Rafinha. Rafinha. Mano, cara, é assim, ó, aquilo lá é muito triste, cara. Muito triste. Boa noite, Maria Dalina. Nós que somos brasileiros, tá? O brasileiro, o que ele faz? Tu vê que dá pra ver que os caras estão lá com a própria mão quebrando os assentamentos, estourando as guias, quebrando lá todos os objetos ritualísticos lá, né? E eles estão ali com um pensamento só. O negócio é eu sair vivo daqui. Depois eu faço de novo. Isso é uma questão do brasileiro. Se é um povo aí mais fundamentalista na sua religião, eles preferem morrer do que fazer aquilo. Sei lá, o pessoal da Arábia lá, da região do Oriente Médio. Então eles preferem morrer a negar a sua fé. Agora nós brasileiros, a gente sabe que depois dá um jeito, né? Faz de novo. E tem tanta fé no orixá, nos guias, tudo isso, que sabe que tudo vai voltar de novo. E eu tenho certeza que tudo vai voltar para eles lá de novo. Eles vão conseguir construir um axé mais bonito que aquele. E eu achei muito lamentável. Diz que foi 7 terreiros. Tá? E uns dias que foi a ordem da igreja. Eu ouvi um áudio hoje de uma das pessoas que foi, segundo o áudio, né? Segundo o áudio, uma das pessoas que teve seu terreiro depedrado e teve que ela fazer, quebrar tudo o seu terreiro. E no áudio ela diz, isso aqui foi oferecido R$2.000 por terreiro para esse traficante aqui acabar com o terreiro. Então, segundo esse áudio que eu ouvi, a cada terreiro que eles destruíssem, eles ganhavam R$2.000. Né? Então, se foi 7 terreiros, R$14.000 eles fizeram ali num dia, 2 ali, sabe? Uma semana, não sei. E segundo ela, foi bancado pelas igrejas. Eu não quero ser leviano em dizer que foi, né? Mas de qualquer forma é muito complicado. Se não foi bancado pela igreja, tá? Se não foi, eu devo lembrar o seguinte: nas cadeias, a igreja evangélica ela tem um espaço lá para fazer seu culto. E na hora do preso, ele pedir o regime semiaberto, dele passar por uma triagem lá, não esqueci o nome que fala para isso aí, tá? Junto com psicólogos lá, tudo isso. O fato dele ser convertido à igreja evangélica tem-se uma melhor visão sobre esse preso, a questão da recuperação, de voltar para a sociedade, esse papo todo. Então o cara chega lá com uma Bíblia debaixo do braço, chega lá falando em Jesus Cristo, que está convertido à igreja, já tem um pastor junto, que é muito presente dentro da cadeia, que banca algumas coisas ali, parará. Então sim, quem vai lá dentro da cadeia fazer essa conversão, e alguns se convertem, entre aspas, só para facilitar a sua saída do presídio, né? Para ter a sua prisão, regime semiaberto, liberada. Então, é claro que houve, né, muito mais uma aproximação desses marginais com os evangélicos do que como era antigamente com os afro-religiosos. Todo terreiro vai, pessoal aí que é ligado aí a algum tipo de marginalidade, a gente trata como ser humano, porque a gente vê a pessoa, né?
A gente tenta fazer com que a pessoa compreenda que a melhor atitude tenha sair daquela vida, tudo aquele papo todo, né? E... Mas o papo é como eu estou dizendo para vocês, quem realmente vai lá dentro do presídio e até acaba caindo com dinheiro lá para bancar alguma coisa é o pessoal da igreja evangélica. E por uma questão simples, eles ganham um dízimo, né? Eles ganham um dízimo, então tem um caixa financeiro muito maior que a gente. A gente vive aí de jogar baralho aí a 50 pila, né? É modo de dizer, né? E olhe lá quando pega um jogo para fazer, então não tem grana para. A gente já tem que bancar o terreiro, né? Então isso é uma das explicações, ao meu entender, que faz com que esses criminosos eles se aproximem muito mais da igreja evangélica do que propriamente do Pai de Santo. O Pai de Santo também não tem essa coisa de sair evangelizar nas ruas, né? Coisa que muito ex-marginal que se converteu à igreja, ele vai lá dentro da favela, para entender, e como ele conhece todo mundo ali, se criou com todo mundo, então ele vai lá conversar com os caras, ele tenta num, ele tenta no outro, né? Ele sabe que os caras não vão sair dessa vida mesmo, é tudo vida louca. Então, mas ele começa a rezar pelos caras. Eu posso rezar? Posso rezar. Isso vai entrando na mente dos caras, tanto que isso está traduzido nas letras das músicas, nas tatuagens que eles fazem, e a simpatia ou a empatia é bem maior pela igreja evangélica, continua sendo. É uma série de coisas. Só que esse povo lá da favela, esses marginais, eles não sabem que a gente não faz trabalho de campo, porque a gente é marginalizado também. Se eu pegar amanhã e botar uma roupa típica aqui da religião, vestir meu branco, minhas guias e sair de casa em casa, para começar, isso não faz parte da liturgia. E outra que o pessoal vai me tratar com hostilidade, né? O que normalmente o pessoal de religião faz, pelo menos aqui na volta, e eu sei que no Brasil todo, é entregar sopa de madrugada aí na fila de posto de saúde, pessoal morador de rua. E não vai de roupa característica, né? Porque a caridade feita pelos afro-religiosos é uma caridade desmedida. Quer dizer, o que tu dá com uma mão, a outra não pode saber. Nem sim vai descer disso, né? Não sei se está dando para entender o que eu quero dizer. Se bem que ninguém é tonto. Kátia Pestre, boa noite, lá do Japão. Agora que eu estou conseguindo carregar aqui meus comentários. Minha internet está bem ruim mesmo. Só aparecem alguns comentários aqui. Vamos ver o que aparece aqui. A minha irmã me ligando não sabe que eu estou ao vivo. Ela liga direto, em vez de mandar uma mensagem pro cara. Entendeu? Tá, eu gostei da pergunta aqui da Maria e da Lina. E te pergunto, como será que o caboclo ou orixá se sente ao ver seu sagrado violado? É o mesmo que sentiu ou sentia na época dos escravos, em que o pessoal entrou a África dentro, invadiu as vilas, quer dizer, o cara estava lá, que nem eu estou aqui agora, minha família fazendo a janta ali, vivendo aquela vida ali, né? E o pessoal... boa noite, pai Pedro. Boa noite, um prazer ter o senhor aí, uma honra também. A sua benção, Pedro Oxum. Eu marquei a Érica, porque ela está de aniversário hoje, uma pessoa muito especial, lá no começo. Então, para ela poder me assistir. Como eu disse, uma honra ter o senhor aqui também assistindo. Eu estou falando aí coisa da minha cabeça. O que eu estava falando antes? A minha internet não carrega aqui. Então, como eu estava dizendo, a gente faz a caridade desmedida, não fica anunciando isso, né? Não vai para a internet, olha aqui, a gente entregou tanta cesta básica, a gente deu roupa para os outros, a gente não expõe as pessoas. E a gente não tem a questão do testemunho também, né? Muito obrigado, pai Pedro. Muito obrigado.
E como eu estava dizendo, o Pai Pedro é um exemplo disso. O Pai Pedro tem uma grande movimentação no terreiro dele aqui em Porto Alegre, é um pai de santo muito famoso. E fala muito bem nas mídias aí, programas de TV, Facebook, YouTube. E eu sei que o Pai Pedro tem um grande projeto assistencialista, né? E não fica falando disso, assim. Fala que tem, mas não fica mostrando a cara das pessoas, né? Porque o que a gente dá para as pessoas é uma parte do que nos sobra e pela questão da caridade. Mas voltando ao assunto que eu lembrei aqui agora, a irmã perguntou sobre a questão, o que o orixá acha dessa depredação dos terreiros. Acho mesmo que achava na época dos escravos, quer dizer, que o negro foi escravizado à força em África, né? Ele foi vilipendiado, a sua família foi dilacerada e tinha orixá lá. É de lá que vem o orixá, né? A questão do culto e do folclore e tudo isso, fundamento. E esses negros bravamente resistiram a isso. E até tem um papo muito grande de que isso tudo foi muito importante para que hoje a gente pudesse discutir sobre religião, falar sobre religião, fazer com que nós, branco, eu, o alemão de olho azul, assim, ó, estivesse fazendo religião pela bravura desses negros, que mesmo apanhando, sendo colocados ali no pelourinho, apanhando direto de rei, sei lá, de tudo, né? Sendo de todas as formas massacrado, ele não deixa de acreditar no orixá. Tanto que isso sobrevive a todo esse período de escravidão, que é de 1560 a 1888. Então tu vê, olha quantos anos em solo brasileiro até que se tem a libertação dos escravos. E hoje servem de mártires para nós, né? Como eu falei, eu tenho fé e tenho certeza que esses terreiros 7 que foram destruídos no Rio de Janeiro, que eles vão servir de exemplo. E a partir disso se criarão leis e a política já está despertando para isso, e isso acaba sendo um marco. Então, é um sacrifício que se faz necessário naquele momento. A pessoa na hora está sofrendo muito, mas eu tenho certeza absoluta que o orixá vai trazer de volta muito maior do que era o seu templo, né? Porque o templo do orixá é no nosso corpo, assim, na minha opinião. A gente leva o orixá no ori. Então, aonde tu for, tu não precisa levar tua casa nas costas. É dentro do teu coração e teu ori que está teu orixá. Então, tu pode sim se permitir reconstruir isso muitas vezes, né? Isso prova que o orixá ele não é materialista como muitos pensam. Muita gente liga o orixá só a barro, a pedra, a pau. Não, isso é uma questão de representação, de personificação, né? De uma espécie de bengala espiritual que o ser humano precisa para se apoiar, para poder se elevar até o sagrado, já que o sagrado é distante de nós, seres humanos, que somos falhos, né? Tenho certeza, esse pessoal vai se dar muito bem e servirá de exemplo, como já está servindo. Tu vê, eu estou falando sobre isso, a irmã está perguntando, tem aí deputados, aí, o Átila Nunes está fazendo uma grande campanha em cima disso. É um cara muito bom, eu tenho assistido ele no Facebook aí, e ele chega lá e xinga mesmo, e tem bastante entrada na questão política, é muito respeitado. Tem pessoal em Brasília já falando do assunto. Agora há pouco eu estava vendo aí na Câmara dos Deputados, os senadores falando isso aí. Então tu vê que, como eu falei, é um grande marco aí, né? Infelizmente, alguns têm que servir de mártires nesse sentido. E não perderam suas vidas. Aí prova que o orixá realmente ele é superior a tudo isso. Superior à questão material e superior na questão deles não serem assassinados. Aqui, simplesmente, por tu ser homossexual, tu é assassinado. Basta passar por pessoas intolerantes, muitas vezes que são marginais, eles matam e queimam, como aqui na cidade mesmo tem casos, né? E eles passarem por tudo isso, por todo esse ódio, essa guerra religiosa aí, guerra santa, como a gente diz, e acabarem não morrendo, porque para eles matar mais um ou menos um, tanto faz. Eles já estão... É aquele negócio da vida louca, né? Então, para eles, tanto faz. E eles saíram ilesos, pelo menos estão aí nos encorajando a gente se agarrar um pouco mais aí o que a gente tem
mesmo que seja pouco, né? Muito obrigado pelo compartilhamento. Muito obrigado. Aqui eu pego o celular e começo a falar, que nem a Barba fiz. É assim, o pessoal já me conhece. Há bastante tempo já eu faço live aí quando dá. O pessoal pede muita opinião, né? Eu falo assim, vou falando, sem muito cuidado nas palavras, mas tem gente que acha legal, né? Mas, gente, eu vou pedir uma licença para vocês. Eu sei que o pessoal tem que descansar, tem que assistir a live dos outros irmãos aí que estão aí fazendo um excelente trabalho na internet. Cada um faz os seus vídeos do seu jeito, dentro dos seus recursos. E eu, há uns 2 anos atrás, eu comecei a fazer essas lives, 3 anos eu acho, e eu pedia para as pessoas, para os outros religiosos, que fizessem também live no Facebook. Eu dizia, por favor, gente, vamos aí fazer live, falar da religião, para que a sociedade nos veja com olhos melhores, né? Vamos tirar um pouco desse místico que a gente tem diabo dentro da religião. A gente não tem diabo. Para começar, em África não tem a figura do diabo. Isso é uma questão bíblica, né? Que foi depois numa... Perdão, aí entrou uma ligação. Numa questão de sincretismo é que foi imposto para a nossa religião essa questão aí, principalmente na figura de Exu, né? Orixá, ou Exu de Quimbanda. Então, é só no Brasil que os evangélicos apontam deles, o diabo é o tranca-ruas, é tudo isso, né? Então a gente tem que vir para a mídia e dizer, não tem diabo, a gente não acredita em diabo, e se existe um demônio são os nossos erros, né? Que a gente tem que se depurar e evitar de praticá-los, né? Buscando sempre uma evolução de dentro para fora. Então, assim, graças a Deus que agora está todo mundo fazendo live aí, eu estou muito contente, porque sempre um recadinho que o outro pessoal acaba passando ao vivo aí, né? E são perguntas respondidas na hora, quer dizer, qualquer pessoa de qualquer lugar do país entra ali, é verdade que aí é assim, coisa e tal, e é desmentido na hora, ou é explicado, e isso aí está fazendo com que a sociedade nos veja com olhos melhores. Eu que de vez em quando vou aí na política, aí vou a reuniões aí, pessoal do povo de terreiro, chego lá, a gente já é tratado com mais respeito, né? Não é mais aquele macumbeiro fumando charuto, aquela coisa assim. Tá certo? Gente, eu vou pedir licença para vocês, até para dar, como eu falei, para dar espaço para os outros sacerdotes. Muito obrigado mesmo, estava muito legal hoje falar desses assuntos e das presenças que tiveram aí assistindo e comentando. Agradeço os compartilhamentos, é muito bom isso aí. A gente dar força para o outro, né? A nossa religião ela se faz mais consistente a partir do momento que a gente se elogia e critica em particular, lá no privado, mas em público se elogia. A isso todo mundo acaba saindo ganhando, né? Se tiver uma crítica, a gente chama num cantinho lá e diz, meu irmão, acho que não está legal isso aí. Não, beleza, é por isso e tal. Mas em público se elogia. E isso é maravilhoso, gente. Isso vale em qualquer lugar da nossa vida, e seja da vida profissional, da vida privada. A gente diz que o elogio, ele estimula a pessoa a fazer mais daquilo, né? E a crítica, às vezes, não é muito bem recebida, porque a pessoa recua e diz, não, esse cara não quer nem papo com ele, né? Então, essa questão toda aí é muito importante. Muito obrigado, viu, meus amigos? Eu estou me esticando demais aqui. Que Pai Oxalá abençoe a todos nós. Eu sou filho dele, mas estou precisando muito. Sempre vou lá e, né, peço para ele me dar discernimento, principalmente, paz, saúde. Espero que todos tenham isso em abundância. Aniversariante de hoje, minha amiga aí, Érica Nipper. Já te desejei tudo de bom, né, guria? Tu merece muito mais. Eu sempre disse, tu é um exemplo de vida, é uma mãe que serve de exemplo para todo mundo e tem uma família maravilhosa. E os filhos são os frutos de uma árvore, né? Se as raízes e a sustentação, o tronco dessa árvore é bom, os frutos são maravilhosos. E isso está exposto aí pelos teus filhos, que são pessoas maravilhosas, educadas. Sempre quando a gente vai na casa deles, seja em ato religioso ou não, eles não sabem o que fazer para nos contentar. E uma educação
Fora de série. Obrigado, viu, gente? Fique com Deus aí. Todos os orixás estejam nos abençoando. Tá certo? Um abraço.